Olá a todos e todas, bem-vindos. Esse é o projeto Voyeur Político. O projeto Voyeur Político é um projeto de extensão universitária sediado no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus, coordenado por mim. Eu sou o professor Geórgio Coutinho e trabalho aqui no Departamento de Ciências Sociais, sou professor da área de Ciência Política. Esse projeto a gente começou há um ano atrás, com o objetivo de acompanharmos a conjuntura política, já antevendo, desde o ano passado, que essas eleições de 2022 não seriam eleições normais, não seriam eleições ordinárias. A gente, desde o ano passado e até antes disso, a gente já reconhece que, e compartilha dos diagnósticos que indicam que a vida política brasileira não está em sua normalidade já há algum tempo. E, nesse sentido, evidentemente, as eleições não seriam exatamente como em outras ocasiões da Nova República, e assim foi. Estamos aqui justamente no dia 31 de outubro de 2022, são 15 horas e 44 minutos nesse momento síncrono, e vivemos um momento em que, pelo menos até agora, o candidato derrotado à presidência da República, o presidente, senhor Jair Bolsonaro, até agora não fez um pronunciamento reconhecendo a derrota e aceitando os resultados. Ou seja, o que é mais um indício de que essa eleição, de fato, não seria uma eleição ordinária. E ainda estamos sob os efeitos dos desdobramentos dos resultados ontem da vitória apertada, mas, porém, evidentemente, muito significativa, de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula 3, a presidência da República desse país. Então, queria agradecer a vocês que estão aqui assistindo, essa que é a 8ª rodada do Voyeur Político, e hoje, evidentemente, ainda na pauta das eleições, estamos com 2 convidadas absolutamente especiais, e elas, pela expressão delas, estão calmas, ambas, apesar de tudo que nós vivemos nas últimas 24 horas no país. Então, estou aqui hoje justamente com Fernanda Alcântara e Tabata Berg. Eu vou fazer aqui a apresentação de ambas. Fernanda é professora de Sociologia na UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela atua no campus de Governador Valadares, em Minas. Fernanda é tradutora, pesquisadora, tem uma vida muito movimentada em uma série de causas e questões na cidade dela e nos arredores, no estado do país. E, além de tudo isso, ainda a Fernanda é tradutora e divulgadora da obra da socióloga inglesa Harriet Martineau. Talvez seja... Acho que a Fernanda faz um trabalho muito singular no Cone Sul, Fernanda? Acho que não tem outra pessoa fazendo o que ela está fazendo por aqui, não. No Cone Sul, nem no país. Ainda esse ano, a Fernanda lançou uma tradução muito importante, que a gente, inclusive, já teve a oportunidade de conversar, que é o Sociedade na América, volume 1, Política, da Martineau. Então, depois até vou colocar no YouTube, aqui embaixo, as informações, de modo que vocês possam adquirir essa tradução, que foi, inclusive, a leitura da... Estou pensando como é que uma tradutora da Martineau está interpretando esses momentos que nós estamos vivendo, porque justamente a Martineau ela tem uma série de operações muito interessantes sobre Estados Unidos e a própria vida política daquele país no século XIX, então vai ser um papo muito interessante. Estou curioso para saber o que a Fernanda vai nos dizer. E não menos importante, não menos talentosa, justamente a Tabata Berg, está aqui conosco também. As duas, inclusive, são mães, não quer dizer, elas disponibilizaram tempo com suas famílias para poder estar aqui conosco. E a Tabata é doutora em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e ela integra o grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, o GPMT, também sediado na Unicamp. Ela fez uma série de investimentos em estudos e pesquisas sobre gênero, trabalho e desigualdades. E, com tudo isso, ela ainda tem se demonstrado uma observadora muito sensível e aguda da nossa conjuntura política.
Neste ano de 2022, como se a gente não tivesse já tantas novidades, ainda a Tabata organizou e lançou, junto de Flávio Lima e Murilo Vanderlan, a obra Trabalho e Marxismo, Questões Contemporâneas. Também eu vou colocar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, as formas com que você pode adquirir aí o livro da Tabata. Bom, feitas as apresentações, agradeço demais a presença de vocês aqui, né? A gente está ainda lidando com uma conjuntura em que as partículas estão em suspensão, né? A gente ainda não viu a sedimentação dos movimentos políticos, né, e da própria cultura política brasileira de ontem para hoje. Já tem uma série de fatos que estão ainda transcorrendo, né? Mas eu acho que a gente pode começar a arriscar alguns lampejos aí de interpretações, né, sobre essa conjuntura tão decisiva, né, que nós estamos vivendo, né? E um barato ser contemporâneo de pessoas como você vocês te ajudam a entender, né, esse cenário todo que nós estamos vivendo. Então, sem mais delongas, né, nós vamos primeiro começar com a Fernanda, tá? A Fernanda, ela vai fazer as observações dela, depois a Tabata, e como eu digo, não se preocupem, é como se fosse um exercício ensaístico, mas porém uma narrativa falada e não com texto. Então, o que nós pudermos compreender dessa conjuntura, certamente vai ser útil e vai ser interessante para a audiência que vai assistir esse vídeo, tá bom? Então, primeiro, Fernanda, está contigo, à vontade, prazer estar com você aqui. Obrigado. Obrigada, Jorge. Muito bom falar com você sempre. É bom porque a gente se diverte muito, mesmo falando sobre coisas muito sérias, muito densas, muito difíceis. E um prazer imenso também estar com a Tabata, que é uma pessoa que eu respeito demais o trabalho dela. E é uma menina, assim, uma menina, né, Tabata? Maravilhosa, espetacular, assim, que me ensinou muito sobre Marx e também sobre a aplicação da sociologia. Então, eu gosto muito de ouvir a Tabata e vai ser um prazer ouvi-la aqui. Eu acho que você fez uma escolha um pouco enviesada, porque você, como carioca, adora Minas, então você chamou duas mineiras, né? Só que, em sua defesa, eu vou dizer aqui que Minas é um país, né? Então, a Tabata está na Zona da Mata, eu estou no leste, quase no Mucuri, né? Eu acho que Valadares não é leste, não, erraram no mapa, Valadares é Mucuri, já está ali no tombo geográfico, então, duas visões sobre como é que foram as eleições também em Minas, né? E a contingência, provavelmente diferentes, né? Você citou a Martinot e eu acho que eu vou começar por ela, então. Sabe? Eu acho que, pelo menos o que eu vou, a minha visão sobre o que é que nós estamos vivendo hoje, tem muito a ver com essa análise martinianiana institucionalista. E uma outra coisa é a análise da Martinot sobre a democracia. Então, não é possível ter um regime democrático sem ter uma sociedade democrática. Nós temos o processo da redemocratização, nós temos uma elite que tenta, né, discutir a democracia como um marco civilizatório. Isso foi tentado agora nessas eleições também, e nós percebemos com muito susto que isso não ecoa nos ouvidos do povo. Falar sobre fascismo, falar sobre democracia, falar sobre barbárie, falar sobre marco civilizatório, faz sentido para a gente, mas não faz sentido para o povo. E aqui eu estou falando para a gente como acadêmicos, como pessoas que se debruçam a estudar isso, né? E, ao mesmo tempo, nas nossas famílias, a gente via pessoas falando assim, mas eu não vejo isso que você vê, mas eu não enxergo isso. Então, eu acho que aí a gente tem essa discussão sobre, de um lado, como é que o nosso melhoramento institucional se deu, né? Como é que o nosso desenvolvimento institucional se deu. E eu ouso dizer o seguinte, que a gente tem uma dificuldade muito grande, que eu não sei se é só nossa, né? Eu não acho que seja só nossa, mas de enxergar com clareza como é que esses processos ocorrem. Nós tendemos a banalizar, bem a lá Hannah Arendt, né? A banalizar o mal.
nós achamos no nosso cotidiano, na nossa vida, mas ele só fez isso, não, quem sabe ele não faz de novo. Não, mas isso não vai acontecer, a pessoa fala isso da boca para fora. E apesar da gente perceber isso no cotidiano, portanto, a nossa sociedade banaliza o mal o tempo todo, principalmente com relação às mulheres, principalmente com relação às crianças, né? Com relação às comunidades periféricas, né? A gente vê isso entrando na política de um modo muito perverso e com uma força tamanha. Mas isso não chegou do nada. Isso aconteceu com a desestabilização institucional que aconteceu com o golpe de 2016 e que ninguém previa. Quem tentou o golpe, quem arquitetou o golpe, quem planejou o golpe não sabia que as primeiras cabeças a rolarem seriam as deles mesmos, né? Então a gente tem toda uma discussão lá no na segunda eleição, né, da Dilma, em que a gente tem os primeiros questionamentos sobre o sistema, assim, eu estou falando primeiros, é lógico que sempre aconteceram questionamentos sobre o sistema, né? E eu acho que nós todos devemos questionar o sistema sempre. Eu não estou fazendo aqui uma defesa alienada de não questionamento. A questão é a forma como esse questionamento acontece, né? E naquele momento nós tivemos uma diferença de 3 milhões de votos. E já foi o suficiente para o país entrar nesse colapso que nós vivemos nos últimos 4 anos, né? Com um esfacelamento das instituições. A gente já não tinha mais como perceber esse funcionamento de modo claro e sequer certeza ou segurança institucional, porque as coisas ficaram muito frouxas, muito fluidas. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa destacar é que a gente tem que dar nome aos bois. A gente teve um golpe em 2016, um golpe que foi arquitetado por causa de uma derrota nas urnas, uma derrota pequena, maior do que foi essa agora, né? Que foi de assim, um ponto e meio, né? A gente não tem como nem 50,9% dos votos é muito pouca coisa, né? Se a gente for pensar em 60 milhões de eleitores de um lado, 48 milhões de eleitores do outro, né? Um limite muito tênue. É lógico que é um mundo de gente, né? Mas é um limite muito tênue para quem está vendo ali aquela parcela, aquela frequência que ele não consegue entender pelo próprio estado das coisas na comunidade em que vive. Agora, essa não aceitação dos resultados das eleições, ela não veio com um golpe iminente, né? Foi se testando as instituições. Então, houve um processo de teste da nossa resistência, que eu acho que nós estamos passando por ele agora também. Todo mundo esperava que pudesse haver a coragem, né? A falta de senso de um golpe de Estado, de tanto que foi falado em golpe de Estado, né? Não foi uma coisa na surdina, não foi algo embaixo do pano, não. Foi falado durante várias manifestações. Tanto é assim que nós temos agora 12 estados no Brasil com barricadas de caminhoneiros, né, falando que só saem do local após um golpe de Estado. É uma coisa risível, com certeza, mas, ao mesmo tempo, é algo que a gente não pode deixar de atentar para a sua brutalidade contra o sistema, contra a democracia. E eu acho que aí, não sei se Jorge concordam comigo, mas eu acho que, de novo, a gente subestima, a gente joga por baixo, né? Quando eu vi o Alexandre de Moraes ontem falando, dando risadinha sobre a pergunta a respeito da não aceitação do resultado das eleições e tal, eu até entendo que ele faça isso para ridicularizar a possibilidade desse argumento, né? Afinal de contas, nós terminamos o segundo turno, eu não vi nenhum relatório, por exemplo, das Forças Armadas com a auditoria paralela que eles fizeram. Eles sequer contaram 300 e poucas urnas, né? Sequer tiveram a capacidade de contar os extratos de urnas, que é onde ocorre a apuração dos votos. No segundo turno também não houve manifestação. Então, tudo isso leva a gente a entender que todas as possibilidades ainda se encontram em aberto, né? Lembrar também que o questionamento institucional fez parte de todo o processo pós-eleição do governo Bolsonaro. Então, teve questionamento a urnas, teve a discussão sobre a auditoria externa, teve a discussão sobre cédula de papel, um retrocesso inominável, mas parte da sociedade brasileira, quase 30%, embarcou nessa discussão. Teve a discussão sobre a contabilização, a sala negra no TSE, então a gente via muita informação
que não tinha lastro, circulando e circulando com força nas redes, né? E movimentando pessoas, arrebanhando gente para defender essas teses golpistas. A gente teve, talvez, um elemento que eu acho que caminha no sentido do aprimoramento institucional, que foi quando o TSE começa a receber muitas críticas e críticas ferrenhas, apesar do equívoco do Barroso de dar assento para militar, né, dentro do processo, houve uma certa um time acertado do Moraes quando ele faz o combate à fake news e entra numa discussão acelerada do julgamento dessas fake news. Então, eu acho que aí a gente acabou sendo jogado para frente nesse processo tumultuado. Mas, veja, não quer dizer que a gente tenha aprendido com 2018, porque a gente teve tempo para entender como é que funciona esse sistema e como é que funciona o sistema, os ataques às instituições. Nós tivemos tempo para nos preparar para isso, e eu acho que, novamente, nós passamos por inocentes porque nós achávamos que ninguém seria tão estúpido ou tão perverso ou tão diabólico de atentar dessa forma. Mas enquanto a gente achava que isso não seria possível porque a sociedade não aceitaria isso, nós também presenciamos, boquiaberto, a mesma sociedade defendendo atitudes como a do Roberto Jefferson, né? Um ato terrorista contra um cumprimento de mandado judicial, né? Atirando granadas, depois fuzilando um carro da Polícia Federal. Não bastasse tudo isso, a própria instituição, a própria Polícia Federal sendo recebida para conversar amigavelmente após o ataque, né? Então, todas essas questões ainda estão para a gente, eu acho que suspensas, são partículas suspensas, sim, porque nós não conseguimos entender a gravidade disso e não conseguimos digerir. Isso está muito longe da nossa capacidade de entender como alguém funciona assim, estrategicamente. Eu duvido que isso seja não estratégico. No caso do Roberto Jefferson, ele chegou a pregar, usar pregos ou parafusos, não sei, nas granadas, né? Pensou antes e programou. E também como é que a população chegou a um ponto de aceitar essa barbaridade. Isso é algo que está muito distante da nossa compreensão. Como é que as instituições foram caminhando para isso? Como é que o uso da religião foi caminhando para justificar atos perversos, né? Como é que o armamentismo ganhou campo no extremo oposto do que é o debate sobre feminismo, né? Quando a gente vê Carla Zambelli sendo apoiada como mulher empoderada ao portar uma arma e ameaçar e realizar uma tentativa de homicídio contra uma pessoa que, ao que tudo indica, pelas provas que foram mostradas até o momento, apenas divergiu politicamente dela, né? Então, vejam que essa nossa incapacidade, nossa como analistas dessa sociedade, talvez não esteja mostrando para a gente um horizonte muito claro sobre o que vai acontecer agora. Por conta de tudo isso, eu acho que, pós-resultado das eleições, que eu queria até depois comentar, a gente teve todos os chefes de Estado praticamente se manifestando com muita rapidez. O presidente da Argentina veio para o Brasil pessoalmente para cumprimentar o presidente Lula, né? As manifestações do Biden, por exemplo, de tantos outros, foram muito rápidas, muito velozes. O próprio Lula se manifestou rapidamente, por escrito, né? Sem muita festividade, foi uma coisa pensada, palavras escaladas, né? Medidas, para falar sobre esse momento de conflito e decisão. É muito importante para a gente, talvez, que a gente entenda que essa transição também não é uma transição só de um mandato para o outro, né? Nós não estamos falando de uma transição simples. Não porque o Lula não venha a ser um ótimo presidente, eu acredito que ele vai fazer, só o fato dele ser eleito já mostra para o mundo também uma nova forma de encarar o Brasil, é isso que a gente está vendo nas manifestações, mas para todos nós, eu acho que a gente consegue dormir em paz também, sabendo que a gente tem resgatado um mínimo de padrão civilizatório de comportamento, ou seja, crédito para as instituições de novo, né? E não ataque fortuito, diuturnamente às instituições. Mas a gente tem um modelo de sociedade que foi
motivo de barganha, de flerte. E esse modelo de sociedade não sai assim com a eleição do presidente Lula. Por exemplo, a questão armamentícia, né? Por exemplo, a questão da violência nas ruas, você entender que você tem o direito de cometer agressões e de fazer uso da sua liberdade para atacar minorias, enfim, todas as questões foram legitimadas ao longo desses 4 anos de governo. Não só legitimadas pelo silêncio, mas pela ação. A misoginia, eu acho que dos mais graves, né? Em vários momentos, o presidente é misógino, ele ataca mulheres, ele ataca pautas de mulheres, ele ridiculariza mulheres, né? Ele transforma mulheres em objetos, simples objetos. E também quando a gente fala sobre o papel do direito, e aí eu acho que a gente pode conversar num outro momento, porque o direito já vinha tentando se estabelecer como um padrão, né, que respondesse às maiorias, como um padrão democrático, um direito mais próximo desse momento da modernidade que nós vivemos, e ele sofre ataques que fatalmente não vai conseguir medir por agora também. Nós vimos, por exemplo, muitos magistrados, promotores apoiando Bolsonaro, o que é difícil de explicar, porque são eles mesmos atacados pelo bolsonarismo o tempo todo, como parciais, que para a gente é uma coisa que nem precisa discutir, né? A parcialidade ela é sempre presente, não existe imparcialidade, mas para o direito isso é uma crença liberal que é instalada e que não consegue abrir mão dessa bengala, né? Então, o dano para o direito também é algo que a gente precisa entender. Que tipo de direito nós teremos após, né, esse governo, esses 4 anos de governo do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que as outras questões a gente pode ir comentando, era isso que eu queria ressaltar, assim, essa necessidade nossa agora de, com eleições tão apertadas, lógico, muitos motivos acarretaram isso também, né? Que a gente possa se preparar para fortalecer as instituições de modo democrático, para que elas nos resguardem. Aqui eu acredito muito na ideia da Marianne Weber e da Hersh Machinot. O fortalecimento crítico das instituições é uma forma de garantir a nossa liberdade. É uma forma de garantir que a gente tenha regras claras no jogo, né? E que a nossa participação seja realmente viável. Obrigada, Jorge. Eu agradeço, Fernanda. Um painel expressivo de conjuntura, né? Que você fez na sua fala e bastante desafiador, uma série de pontos que você nos colocou aí. Mas vamos deixar para comentar após a fala da Tabata, né? Porque temos assunto, né? Bom, obrigado, Fernanda. Tabata, agora a fala está contigo, tá? E as mesmas regras. Eu vou ajudando a localizar você no tempo, fazendo os comentários aqui no chat, tá bom? Toda a sua fala. Bate bronca. Obrigada, Jorge. Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje, né, a gente está aqui com uma certa alegria, né, nesse momento, apesar, né, de todo esse contexto, né, dessa suspensão que a Fernanda traz tão bem para a gente, né, mas é um momento, depois de 4 longos anos, é um momento de um certo respiro, né, onde a respiração, que foi um tema significativo, né, a ausência de oxigênio, né, em tantas dimensões, né, daqui a pouquinho eu vou entrar um pouco mais, né, nessa simbologia, mas hoje a gente consegue respirar um pouco, né, melhor, né, depois desses 4 anos. É um prazer estar com a Fernanda, é sempre um prazer, ela sabe, ela é, né, musa inspiradora, né, da sociologia que eu faço. Ela faz esse trabalho, né, nesses 4 anos, né, que a gente teve que enfrentar isso, ela faz esse trabalho de fortalecimento crítico, né, das instituições, inclusive da instituição acadêmica, né, essa incorporação das mulheres. Então é sempre um prazer estar aqui, né, dialogando com a Fernanda, e um prazer estar aqui dialogando com o Jorge.
eu fiquei pensando, né, a Fernanda falou como as nossas entradas, duas mineiras, nossas entradas são distintas, e pensando na fala da Fernanda, fiquei pensando nessa distinção do lugar que a gente está, né, aqui na Zona da Mata, o Lula historicamente ganha, né, eu brinco nas 3 regiões, né, Juiz de Fora, Rio Pomba, Santos Dumont e Viçosa, né, essa uma espécie de V, né, que a gente faz aqui nessa região de Minas, o Lula ganhou, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno, agora em Viçosa foi com 67%, né, algo assim, né, grandioso, e demonstra um pouco dessas diferenças. Mas na minha fala pensei em entrar também como intelectual representante, né, de uma intelectualidade feminista e periférica, né, tentar pensar um pouco da perspectiva das eleições desde baixo, né, da perspectiva das populações periféricas para esse momento que a gente está vivendo. 2 milhões de votos, um pouquinho mais, né, de 2 milhões de votos, é de fato uma diferença que nos dá uma grande insegurança, mas é importante também a gente colocá-la na dimensão, né, do assédio que houve, né, do trabalho. Aqui em Minas Gerais é campeã, né, dos assédios políticos, né, durante as últimas semanas, em especial a última semana, só no final de semana foram mais de 230, né, denúncias de assédio para a Justiça do Trabalho. Então, eu acho que essa é uma dimensão muito importante que a gente precisa, né, localizar. Foram mais de 2.000 denúncias, né, nesse período. Então, isso ficou muito claro quando a gente pensa, né, todo esse debate que a gente vem falando, vem escutando sobre a polarização. Eu acho que para a classe trabalhadora, para os sujeitos periféricos, ficou muito evidente, apesar, a gente vai entrar um pouquinho nas frações, né, mas ficou muito evidente que existe, de fato, uma polarização de interesses, né, uma polarização de interesses que não está necessariamente ligada só ao interesse material, né, mas a todo o acesso, né, de um pacote cidadão que foi negado, né, a esses sujeitos, né, aos sujeitos pretos, às mulheres, às crianças, como a Fernanda aponta bem, né, elas tiveram a parte dessa história, né, da inclusão, que está aí o Chico de Oliveira, né, esses autores que sempre nos lembram que essa inclusão sempre foi muito parcial, né, essa inclusão dos direitos das populações periféricas na cidadania, no processo civilizatório, a gente sempre esteve à parte desse processo. E eu acho que, nesse sentido, o bolsonarismo ele é mais um capítulo, né, desse processo histórico, né, que cria esses corpos abjetos, né, que marginaliza, que determinados sujeitos. Eu fiquei pensando, a Fernanda começou com a Martineau, e eu fiquei pensando na Judith Butler, como a gente pode pensar, né, esses processos de performance, né? Esses 4 anos foram 4 anos de performance justamente da banalização do mal, né? E nessas performances políticas a gente teve, né, cotidianamente, né, a Butler nos mostra muito bem que toda performance hegemônica ela cria, né, um exterior necessário. E esse exterior necessário foram as comunidades quilombolas, foram as mulheres, especialmente as mulheres periféricas, aquelas que não personificam, seja o padrão da Michelle, né, que vai se colocar lá como a mulher, a bela recatada do lar, seja o padrão empoderado pela arma, né, que a Carla Zambelli representa tão bem. Então, toda essa mulheridade que esteve a par, né, que esteve aquém dessa mulheridade que se transformou na performance padrão, né, na performance hegemônica, foi transformada, né, nesses sujeitos abjetos. Mas a Judith Butler ela é muito genial, né, nesse texto Corpos que Importam, né, não é à toa que ela virou, né, um símbolo aí atacado pelo bolsonarismo, né, especialmente pelo bolsonarismo neopentecostal. Ela é muito genial em pensar que a criação desses corpos é, ao mesmo tempo, a possibilidade de reação, né, desses sujeitos a esse processo.
E eu acho que durante os 4 anos a gente viu isso também. Se a gente tem um parlamento super conservador, a gente tem pela primeira vez na história 2 mulheres trans, né, ocupando esse parlamento, né? Corpos abjetos que nessas disputas do micropoder, né, entram e passam a exigir, a demandar que possam se materializar, né, que possam ser concretos, que possam existir, né, justamente fazendo frente ao discurso cotidiano, porque se a gente os acessos que a gente tem, né, aos grupos do WhatsApp é permanente, especialmente o ataque aos grupos LGBTs, né, e às comunidades, né, como foi o caso do que aconteceu no Complexo do Alemão, né, aos bandidos e a todos esses que vivem, né, sexualidades dissidentes, são os 2 sujeitos, né, mais visados pelo debate, né, pela ideologia bolsonarista. Então, nesse momento, eu acho que nesses 4 anos, que foram 4 longos anos, a gente teve, né, a ascensão desses corpos que, durante muito tempo, né, em padrões mais institucionalizados, em momentos mais institucionalizados da política, estiveram ali ocupando um lugar mais abjeto, né? Quando a gente vai para a sala de aula, Fernanda, a gente tem essa experiência, né, da gente receber estudantes trans, da gente receber estudantes, claro, resultado das políticas, né, públicas, mas ao mesmo tempo resultado também do acirramento desse discurso, né? No acirramento desse discurso à direita, você tem justamente, né, esse surgimento e esse processo de oposição, né, de resistência muito significativo que foram os últimos anos desses grupos. Então, eu acho que essa é uma grande vitória. Eu vi o Jorge postou, né, há pouco tempo falando de que há muito tempo a gente não tinha uma paixão política, né, como nessas eleições, né? E isso é visível, assim, né? Se a gente ganha, eu acho que esse é um contexto muito diferente da vitória da Dilma, porque a vitória da Dilma de 2003 é uma vitória sem paixão, né? Então, o golpe, ele acontece sem resistência, né? É diferente do que a gente viu nas ruas. Eu milito no PT, né, desde criança, estou acostumada com o PT branco, de classe média, ainda que incorpore, né, as pautas, mas os PTs locais têm essa característica, né? E no primeiro turno, quem vai para a rua, quem vai empunhar a bandeira, é majoritariamente a população periférica negra, né? É a população periférica e negra que se apaixona, né? Eu conversei especialmente com os jovens, muitos não votaram para deputado, não votaram para governador, mas reconheciam no Lula uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de futuro e linkavam o Lula, né, à sua própria condição periférica, né, subalterna e em oposição, né, aos patrões, à classe média branca, né, as pessoas brancas. Lá tá lá os branquinhos de classe média e camisa verde e amarela. Durante o primeiro turno, um jovem negro estava do meu lado e gritando para o bolsonarista: carro não vota, né? Tipo, isso a gente teve vários relatos, né, pelo Brasil. Por que carro não vota? Não adianta encher o carro, né? A população periférica desceu em massa, né, para votar e mas a gente tem que pensar no contexto de todas as dificuldades que a gente teve, né, de acesso ao próprio voto, justamente nessa crise, né, institucional. No momento de apaixonamento pela política, todas as dificuldades que a gente teve de acesso ao voto, todas as fake news, embora a gente tenha a banalização do mal, a gente, ao mesmo tempo, essa fala do Lula ontem, logo após, né, da conciliação, do jeitinho dele de conciliação, mas pensando, eu vou governar para todo o Brasil, né, é preciso desarmar, ela toca justamente aquela parcela que foi muito afetada pela fake news, mas que não necessariamente levanta a bandeira do armamento, não necessariamente levanta a bandeira da homofobia, né? Aquela parcela que vai mais na onda, né? Os disparos das fake news, eles são uma coisa tipo... a gente precisa, de fato, estudar e aprofundar sobre esse processo, né? E como eles dão uma dimensão para as pessoas que recebem de um certo pertencimento social, né? A senhora que está lá na casa isolada,
que têm pouco acesso hoje, né, às relações comunitárias, as relações comunitárias se enfraquecendo, e ela se percebe fazendo parte de um corpo político, né, de, meu Deus, de contra a pedofilia, uma outra imagem que foi muito divulgada, né, nas últimas semanas, né, dos banheiros que seriam divididos, né, todas essas imagens que contaminaram, né, o debate político. Então, se por um lado a gente tem, de fato, a banalização do mal, por outro, a gente também tem um número muito grande de eleitores que foram contaminados nesse processo, né? E que não necessariamente estão ali defendendo a bandeira armamentista, mas que estão nesse processo, né, da massificação da cultura de massa, e aí, né, os efeitos, eu acho que o Adorno, né, a escola de Frankfurt, nos ajuda muito a pensar, né, nessa ligação entre a banalização do mal, né, e a cultura de massa, né, e isso levado a potência máxima com o WhatsApp, né, porque cada um tem uma arma muito poderosa, talvez muito mais poderosa, né, do que uma pistola, que é o celular, né, na mão, para fazer parte dessa cultura do ódio. Então, eu acho que é importante, nesse contexto, no primeiro turno, eu pensei e pesei muito sobre os processos, as derrotas que nós tivemos, né? Mas nesse segundo turno, eu penso que eu fiz uma inversão e fiquei pensando nessas vitórias que a gente teve a despeito né, a despeito das fake news, a despeito das barreiras feitas, né, pelas polícias rodoviárias federais. Então, a despeito de esses 2 milhões significam muita coisa, né, das denúncias, né, de assédio político. Então, eu acho que tudo isso é importante a gente pensar. Mas também, quando a gente pensa, né, nessas frações de classe, se a gente pensa, né, na cultura periférica e como ela responde, de fato, ficou muito visível. É muito interessante você conversar com as pessoas na rua, eles falam, vota no Bolsonaro porque é rico. O meu patrão me perguntou em quem eu voto. Eu falei que eu não tenho política, mas ele vota no Bolsonaro porque ele é dono da fábrica, eu não sou. Eu não posso votar no mesmo candidato que ele. Isso, assim, é um discurso que é impensado há uns 4 anos atrás. É um discurso, é a luta de classes aberta, né, explícita para as pessoas. E isso é incorporado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem as frações que são atingidas, né, pela ideologia neopentecostal e, né, pelas ideologias dentro, né, das igrejas católicas, das renovações carismáticas, né, que a gente pode pensar aí no plural também, também o neopentecostalismo no plural, né? Então, se a gente pensa, é um movimento que começa ali na década de 90, né, para a gente pensar todo esse processo, a Alba Zaluar já apontava, né, para o efeito do neopentecostalismo na divisão das comunidades periféricas no Rio de Janeiro, e hoje, né, o Rio mostra, de fato, essa chaga aberta, né, quando elege mais uma vez, né, um candidato que tem grandes chances de talvez sofrer um impeachment, né, porque já está sendo investigado, já está ligado, né, a processos de corrupção, e esse candidato que tem, né, uma grande aprovação, uma grande entrada nas igrejas neopentecostais, né? Então, e o bolsonarismo crescente. Então, esse efeito, de um lado, a gente tem o complexo do alemão, a gente tem o jornalismo periférico, visto como bandidagem, né, atacado como representantes do crime, e, de outro, a gente tem essa própria ideologia que se enraiza na periferia através das igrejas neopentecostais. Quando a gente pensa em São Paulo, né, no interior de São Paulo, as renovações carismáticas também têm esse efeito muito grande. A Canção Nova está ali, né, em Cachoeira Paulista, isso não pode ser, né, é um efeito que a gente não pode minimizar, e um discurso também, desde a década de 90, nos anos 2000, isso se acirra, que é um discurso de ódio, né, que é tipo cotidiano, né, transmitido cotidianamente pela TV, seja pelas TVs neopentecostais, sejam pelas TVs católicas ligadas, né, por exemplo, a Canção Nova, e os efeitos que isso tem, né, quando a gente vê que o interior de São Paulo elege massivamente Tarcísio,
E o bolsonarismo, mais uma vez, né? Tarcísio, que nem é paulista, né? Que não conhece os debates assim absurdos, e aí a gente vê como que a racionalidade ela não pode ser o único elemento explicativo, né? Pelo menos a racionalidade, como diria o Weber, né? Dos interesses. Mas a gente precisa ver toda essa simbologia para entender, né? Esse contexto. Hoje a gente vai conversar, né, um pouco mais. A gente precisa ver que a política não é só definida pelos interesses materiais, né? Por essa racionalidade mais ligada aos interesses materiais, mas por toda uma simbologia, né, que se espraiou na periferia, né, e nas classes médias, porque a burguesia vota conforme seus interesses, né? Mas a gente precisa ver essa microdinâmica do poder, né, nas periferias e na classe média, para entender, né, esses jogos entre esses corpos que se materializam, né, esses corpos que ganham performances reiteradas, né, no espaço público, e esses corpos abjetos, né, e como essa dinâmica de poder, esse cabo de guerra, nesse momento a gente está não só em suspensão, mas num cabo de guerra, né, para que os corpos abjetos possam ser incluídos, né, num programa de cidadania, né? Então, eu acho que é um momento que a gente precisa debater um pouco mais sobre isso também. Obrigada, Jorge. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, Tabata. Uma fala também muito rica, né? Na verdade, as falas de ambas, eu estava ouvindo atentamente, né, tanto você quanto a Fernanda, e o que eu notei, assim, pensando numa palavra que pudesse tentar sintetizar o que eu compreendi, porque são duas falas que elas trazem a complexidade totalmente para a análise, né? Como eu falei, é um pouco uma leitura caleidoscópica, né? Onde há muita dialética na discussão de vocês. Eu acho que especialmente, acho que ambas colocaram isso, que não é possível compreender a conjuntura brasileira sem compreender as contradições que estão nelas, são constitutivas, e que indicam, a um só tempo, avanços e retrocessos, né, em uma série de movimentos, que é justamente, acho que um ponto que a Tabata colocou em especial, mas que também está um pouco na fala da Fernanda, nas contradições do judiciário, né? Você vê, por exemplo, eu vi esse levantamento, a bancada da bala elegeu 44 deputados, por exemplo. Mas agora existe uma bancada do COCAR, que são, justamente, acho que a maioria de mulheres indígenas, né? O MST também conseguiu eleger bancadas, né? Assim como também os ruralistas também. Ou seja, um conjunto de movimentos, eles não acontecem separados, eles acontecem ao mesmo tempo, né? E indicam aí possibilidades, né? Potencialidades dessa realidade, né? Que eu estava até também lembrando de uma música do Leonard Cohen, que ele sempre dizia que existem rachaduras nas estruturas e é por ali que a luz entra, né? Ou seja, nossa conjuntura ela é muito demarcada por essas rachaduras na estrutura, né? E eu tenho a impressão que a gente está vivendo um pouco também um momento meio que entre a alvorada e o anoitecer, você não sabe se está muito bem noite ou dia, né? Não está tudo muito nítido, né? Mas eu acho que as falas de vocês duas colocam para uma série de possibilidades de discussão, e eu vou tentar fazer uma questão... inclusive, quando eu estava ouvindo vocês, eu também estava de olho no que está acontecendo, né? Parece que agora os bloqueios dos caminhões pelo Brasil chegaram a 16 estados, né? E há, dentre os grupos mais fanatizados do bolsonarismo, pedidos de golpe e de intervenção militar, né? Não que
eu vejo nesse momento que tenha como acontecer isso, até por conta da recepção internacional que essa eleição teve. Inclusive, ouvindo vocês e olhando para o site de notícias, Biden passou 20 minutos no telefone com o Lula. 20 minutos. Eu acho que ele, talvez em 4 anos, em 2 anos, né, de bolsonarismo, que ele pôde acompanhar como presidente, eu acho que ele não ficou tanto tempo assim com o Bolsonaro. Enfim, né, temos aí algumas possibilidades. E eu vou colocar para vocês, eu acho que uma questão é um pouco para provocar, né, até porque minha função aqui é mais rolar a bola para vocês, né, do que fazer bola dividida. Nós temos a necessidade de desbolsonarizar a sociedade. Enquanto eu estava, a Tabata em especial lembrou do Adorno, né, eu fiquei pensando na discussão sobre desnazificação no pós-guerra, né? Vocês veem a necessidade de um projeto em prol de uma desbolsonarização da sociedade? Existe primeiro uma bolsonarização? Uma pergunta. Caso exista, questão de trabalho, né, em prol dessa desbolsonarização? O que vocês acham? Então, eu vou passar, agora vamos inverter. Primeiro a Tabata, depois a Fernanda, depois a gente continua. Tá bom? Eu fiquei pensando, né? Tem um filme que eu gosto muito que chama Um Crime Americano. Não sei se vocês já assistiram. Conta a história, né, de uma mãe solteira com 7 filhos que recebe 2 crianças. E os pais, né, param de mandar dinheiro e nesse processo ela passa a torturar uma das meninas e a comunidade toda participa desse processo de tortura baseado numa história real, né? Assim, é terrível. E como a comunidade toda, inclusive a comunidade religiosa, ou fecha os olhos ou participa efetivamente desse processo, né? Eu acho que nesses 4 anos, pensando na reiteração dessa fala da banalização do mal, né? Como a Fernanda bem chama a atenção, eu acho que a gente teve, de fato, a reiteração de uma prática perversa, né? A reiteração do completo desrespeito pela humanidade dos outros, né? E isso foi tratado de forma pública, né? E reiterado cotidianamente, né? Seja nas lives do presidente Jair Bolsonaro, seja nas falas com os jornalistas, né? Nesse palco onde a gente assistia meio perplexo, cada dia era uma performance mais perversa e mais reiterada, né? Tanto dessa prática, dessa banalização do mal, quanto dessa abjeção, né, de todos esses sujeitos que eram colocados como sujeitos possíveis de se matar a bala, né? Que é o que acontece com a Carla Zambelli, né? Por isso que a polícia vai lá e toma nota, né? Isso é uma expressão da branquitude, não é só expressão do bolsonarismo. É muito interessante que haviam 2 pessoas debatendo ali com ela politicamente e ela corre atrás do que está mais distante, que é o sujeito negro, né? Então isso não é por acaso nesse processo. Então a gente tem um racismo que ele é estrutural, né, que representa o nosso passado escravista, mas que é reiterado cotidianamente, né? Quando os policiais fecham a porta e matam, né, a gás um sujeito, né, com problemas mentais negros. Então, de fato, o bolsonarismo ele exacerbou as características mais perversas do nosso ornitorrinco, né, brasileiro. Então, eu acho que nesse processo, pensando que performances estão em disputa, eu acho que o bolsonarismo criou isso, né? Ela não via instituição, mas via cotidiano, dia a dia, no processo cotidiano, essas disputas de poder. É preciso, né, que outras performances, né, façam frente, né, esse processo. Então, um processo de desbolsonarização, né, um processo que faça frente, que traga esses sujeitos como a bancada, né, do Cocarra, que a gente teve a Célia Chacriava, que foi a minha candidata aqui em Minas, né, que tá. Então, são performances, né? Elas estarem lá justamente faz parte desse processo
cotidiano que a gente precisa de desbolsonarização, né? Mas lembrando que o bolsonarismo não inventou esse mal, né? Esse mal, ele é intrínseco à sociabilidade brasileira, ao próprio capitalismo, mas de forma radical sobre a nossa sociabilidade, né? Fundamentada no patriarcado e, né, no escravismo. Eu acho que são questões importantes que a gente não pode perder de vista. Muito bom, Tabata. A Fernanda, mas antes só fazer uma observação. Minha candidata aqui foi a Marina, do MST, ganhou também a cadeira dela, à base de muito suor, para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, estamos juntos. Fernanda. Pois é. E o meu aqui foi uma virada de voto na chegada, pensando exatamente na resistência, porque eu votaria na Jacareí. Só que eu pensei, na região onde eu estou, nós precisamos de representantes, né? E aí fui de Leonardo Monteiro. Então, a questão do nosso voto também, ele também é uma performance. Nós temos várias escolhas, várias definições, e a gente pensa na estratégia do jogo e como é que fortalecer um deputado que já existe, já atua aqui, é importante para que a gente possa entender, né, como é que essa resistência acontece no local, né? Então, eu acho o seguinte, que esses exemplos, né, de ao invés da gente sentar e desesperar porque tem uma bancada evangélica, uma bancada da bala, é usar o que o Boaventura fala de cosmopolitismo subalterno. É institucionalizar. A gente não gosta disso, mas a gente institucionaliza esses agentes para que eles possam representar determinados interesses. A gente não fica apenas... Porque, de modo pulverizado, a gente não consegue estabelecer objetivos, a gente não consegue andar, a gente não ocupa o Congresso, né? Então, o que está acontecendo é esse cosmopolitismo subalterno mesmo. Essa ocupação desses espaços e não atingindo apenas determinadas lógicas. Eu acho que o MST faz isso bem. O MST teve uma guinada aí de atuação muito interessante, durante a pandemia, inclusive, onde o MST vai para a casa das pessoas e começa a fazer cestas agroecológicas e começa a mostrar quem é o MST. Porque o MST era muito distante das cidades, né? Aí o MST entra nas cidades, começa a participar de PNAE, PAA, políticas que foram completamente desmanteladas durante o governo Bolsonaro. Sobrou alguma coisa, né? Então, eu acho que é importante reverter essas pautas. Eu vou citar aqui, só para a gente retomar, assim, alguns temas que foram muito caros ao bolsonarismo, e eu acho que o Lula respondeu a todos eles. Quando ele falou, concordo com o Tabata, ele falou com 20% que votou no Bolsonaro, mas não é bolsonarista. Porque 27% ele sabe que não adianta, que ele só vai falar, bom, o governo é o governo para todos, o discurso que eu estou fazendo é diferente, mas ele sabe que não vai adiantar. Aqueles 27% ali, eles não arredam o pé, pelo menos é o que as pesquisas têm mostrado. Talvez até que o interesse deles seja, de novo, favorecido, como foi no segundo mandato do Lula, em que essa categoria fica muito satisfeita, né, e depois se rebela contra a Dilma. A violência e o armamentismo tido como liberdade. Isso é uma das questões. Tem que ter muita cautela para lidar com esse assunto, porque esse assunto ganhou agora um viés que não se trata... Aliás, a desinformação faz isso, ela descaracteriza as pautas. Então, falar que é melhor do que a Lei Maria da Penha, uma arma, ter uma pistola, e mostrar Carla Zambelli atravessando a avenida, armada atrás de um homem negro, grande, né? Que a questão era essa, olha como eu sou poderosa frente a um homem, e é um homem que me afronta. Não estava a desculpa esfarrapada de que ela foi empurrada, ou como se isso também fosse justa manifestação, né? Sacar uma arma para alguém que te xingou, para alguém que te empurrou. Isso está ali no germe da coisa. Então, qual é a sua liberdade de fazer o que você quiser? Isso está com relação à legislação ambiental, isso está com relação a filhos, isso está com relação a tudo. Você pode fazer o que você quiser. E isso vem transformando, inclusive, o judiciário. Porque quando a gente vê, por exemplo, a ideia de alienação parental, nós estamos vendo aí toda o cerne bolsonarista defendendo essa lei,
né? Que é uma lei misógina, que é uma forma de oprimir mulheres, por exemplo. Então, não tem como a gente discutir o que aconteceu nesses 4 anos e um pouquinho antes, que era um desejo que estava contido e que ganha forma com alguém que tem coragem de falar o politicamente incorreto, descaradamente, assim, sem qualquer culpa, aliás, culpa e empatia são coisas que o Bolsonaro não consegue manifestar, né? A igualdade de gênero, que é transformada em ideologia de gênero. Então, a gente tem uma desinformação que vem descaracterizando todos os temas. Meio ambiente, acabar com lixões, que é transformado em incineração, que é outra coisa assim completamente absurda. Aliás, isso foi falado, inclusive, no debate do segundo turno, né? Para nós que somos instruídos, a gente dá risada de uma pessoa falar aquilo. Mas será que as outras pessoas entendem? Isso faz parte do cotidiano delas? Elas discutem isso? Não, elas querem resolver o problema do lixão. Então, elas acham que resolver o problema do lixão é criar incinerador, por exemplo, né? A questão da educação, o ataque às universidades. Então, todo esse processo de desinformação para poder ocupar. A gente viu o bolsonarismo fazendo isso, enfraquecendo as instituições, enfraquecendo a mídia, né? O ataque à mídia veio desde o primeiro momento. Eu não dou entrevista para a Globo, eu não dou entrevista para... Quer dizer, ou você faz o meu jogo, ou eu não converso com você. E mais ainda, criando um mundo paralelo, né, com a desinformação. Não existe desigualdade social no Brasil, não existe racismo no Brasil, não existe pobreza no Brasil. Nós ouvimos isso de diversas formas, né? Aliás, é uma coisa histórica, né? Essa questão de que não existe pobreza, não existe ninguém passando fome, e que com R$20 você mantém uma família num dia, né? Comprando um frango congelado. Faltou só falar que era uma lata de leite condensado, né? Além disso, a própria desinformação, que eu acho que é a raiz de tudo, vai no ataque às vacinas, no ataque ao SUS, né? Na tentativa de privatização do sistema de saúde, com os garimpeiros também, com relação ao meio ambiente, né? O ataque aos povos indígenas, uma sucessão de fatos. Do mesmo jeito que a gente vê, como o Tabata citou, talvez uma tentativa, uma reação ainda tímida de algum avanço. Foi o caso que a gente viu nessas eleições, a gente fala em participação substantiva. Então, o primeiro momento em que a gente fala sobre passagem gratuita de fato, liberada como política de Estado e não como política de governo, essa discussão vai para o STF, eu não me lembro de outro momento em que isso tenha chegado a ser pautado no STF. A proibição dos celulares, né, durante o período, momento da votação, então isso foi uma questão importante. A própria proibição das armas, embora a gente tenha visto vários descumprimentos aí. Mas, olha, a gente tem essa ascensão neopentecostal e uma agregação dela ao pentecostalismo e a uma ala do catolicismo também, com todas essas pautas coincidentes com o bolsonarismo. Se já não estavam lá, foram instigadas. Se não foram instruídas da forma correta, é o caso desses banheiros unissex, assim, ter com a associação LGBTQIA+, se manifestar falando isso nunca foi nossa pauta, né? Isso não faz o menor sentido e tal. A gente precisa lidar com a informação para poder começar a ter um pouco de estabilidade. Sentar e discutir ponto a ponto dessas questões e não ignorar como nós vimos fazendo, tratando como absurdas, completamente desconexas, e aí falar, bom, isso não existe, porque isso está enraizado num medo comum a essas pessoas. Elas realmente têm algum medo de que um determinado padrão de casamento se desfaça, mesmo que ela não tenha esse casamento, mesmo que ela veja que o casamento dela é um fracasso, é arruinado, e que isso demonstra uma dominação, que demonstra que a vida dela que ela não é feliz e tal, mas tem que se apegar a alguma coisa. É a nossa famosa segurança ontológica sendo tocada em cada um desses pontos, né? E a gente precisa de grandes vilões para poder convergir, né? E poder defender. O caso dessas eleições terem sido tão apaixonadas não foi só pelo Lula. Nós tivemos o nível de abstenção mais baixo da história desde 2006, eu acho, né? Então, houve uma ida como guerra de torcida para as urnas. A gente via famílias inteiras vestidas de verde e amarelo, por exemplo, né? Então, era uma questão muito presente, né,
para aquelas pessoas como se fosse uma batalha de vida e de morte. Foi tratado assim, a tal ponto que foi tratado como inimigos, né? Eu acho que a gente precisa também parar para pensar, Jorge, que país é esse, que regiões são essas? Porque o padrão de voto vem se consolidando. O Lula consegue conquistar de novo a região norte, né? E aí chega em estados que são estados importantes, assim. Se a gente for olhar, o Lula ganhou só em 13 estados. O Bolsonaro ganhou em 14, né? E que padrão de distribuição de voto foi essa? Então, tem um tipo de rejeição em São Paulo que não mudou. Essa rejeição sai de 7 milhões e chega a quase 11 milhões, né? Então, é uma rejeição, estou falando não voto, não é bem rejeição, né? Estou falando porque o voto não emplaca, era para ele subir, segundo as pesquisas, ele não emplaca. Em Minas, a gente teve um momento de reversão. Eu acho que, eu não vou me lembrar aqui agora, mas eu tinha notado a quantidade de municípios. Achei. O Lula, de 564 municípios que ele levou, Bolsonaro levou 289, mas ele tinha chegado a 620 no primeiro turno. Então, houve um retrocesso com a entrada de alguns prefeitos e com o Zema, que fez campanha aqui. A gente achava que não era possível, né? Que essa reversão não fosse possível. Então, agora é o momento da gente começar a ver o que é bolsonarismo de fato. E o que é esse público que vai junto, seja por antipetismo, que eu acho que não é assim tão sério como a gente ouve falar, talvez uma rejeição às pautas que a esquerda encabeça. E é um modo de sociedade que a esquerda encabeça. E um modo de sociedade que é rejeitado, inclusive, pelos periféricos. Não adianta a gente achar que só porque é periferia apoia a democracia. Não, a gente sabe que não. A gente sabe também que são os movimentos sociais que são articulados democraticamente que conseguem demonstrar o que é a democracia. Porque existe toda uma relação que é autoritária, hierarquizada e que muitas vezes é endeusada, em que as pessoas que são marginalizadas, elas simplesmente adotam práticas também marginalizadoras, né? Então, a gente precisa também entender por que esses processos acontecem e contribuir para a elucidação disso. Não academicamente, não pautado numa elite intelectual, muito longe disso, discutindo isso na ponta, estimulando novamente conselhos, onde a arena pública se faz, onde a discussão se faz, estimulando os movimentos sociais, né? Não perseguindo os movimentos sociais, trazendo essas discussões para a nossa pauta, para a nossa rotina. Então, eu acho que a gente precisa primeiro identificar o que é bolsonarismo de fato, e a gente precisa entender o que esse bolsonarismo indica e como as pessoas se apropriam dessa agenda. Certamente, várias das políticas que serão retomadas e que eram características do governo Lula e do governo Dilma, muito mais do governo Lula do que do governo Dilma, indicam para um combate declarado a isso que a gente chama bolsonarismo. Por quê? Porque esses elementos fazem parte do discurso deles. De novo, descaracterizado, mas faz parte. Então, o que o governo atual precisa fazer? Ele precisa também explicar melhor para a população do que se trata. Ele precisa dizer o que é desigualdade de gênero, né, Tabata? Porque para a gente é muito claro isso. Mas se desvencilhar desse discurso de ideologia de gênero que não faz o menor sentido e que é uma pecha atribuída à esquerda e que colou muito bem em 2018 e que talvez agora não tenha colado por completo, mas a gente viu aí as fake news flutuando em torno do tema, né? Então, seduzindo ainda algumas pessoas. Talvez a ação nos governos anteriores tenha sido tímida ainda. E a gente viu, inclusive, nos discursos do próprio Bolsonaro, citando políticas de Estado que privilegiavam mulheres como se fossem políticas dele, por exemplo. E era o momento de dizer, olha, isso é o que vocês chamam de ideologia de gênero. Mas isso, na verdade, é igualdade de gênero, política de Estado e não política de governo. Quer dizer, foi institucionalizada como política de Estado, né? É isso, meu caro. Eu não tenho resposta para você. E eu acho que a sociedade, nós só não sabemos
tem uma parcela dela que se demonstrou bolsonarista e que vai continuar bolsonarista por conta da agenda e por conta de uma necessidade de sobrevivência, de uma necessidade de relação, de manter essas relações de dominação. E porque ela se locupleta disso também, né? É óbvio, ela tem prazer nesse tipo de processo, ela tem ganhos com esse tipo de processo, né? Ela não quer políticas para quilombos, ela não quer políticas para indígenas, ela não quer demarcação de terra, ela não quer discutir o que é propriedade, ela não quer discutir o que é misoginia, não quer discutir o que é machismo. Nisso nós demos uns 4 passos atrás e precisamos continuar avançando. Muito bom, Fernanda, muito bom. Eu vou fazer só um comentário antes de fazer mais uma questão para vocês, para a gente encaminhar para a nossa última rodada. Só sobre a questão dos votos, né, e da distribuição dos votos pelo Brasil. Eu acho que uma coisa que a gente vai ter que fazer, pelo menos aí, mais olhando para os colegas mesmos meus da área de ciência política, né, em especial, e também da sociologia política, é olhar as divisões nas cidades com relação aos votos. Porque a gente olhar por zona eleitoral, ou seja, a gente sair do ângulo macro e olhar bem para o micro, para as zonas eleitorais, a gente vai ver que as cidades, elas, mesmo cidades em que deram uma votação expressiva para o Bolsonaro, tem zonas em que o Lula venceu, por exemplo, né? Também nos estados em que, por exemplo, alguns, como por exemplo São Paulo, né, houve a vitória do Bolsonaro no cômputo total dos votos de São Paulo, mas na metropolitana o Lula leva, né? Então, eu tendo a crer, e pelo menos eu acho que é um pouco por aí, galera que faz mais estudos eleitorais, eles vão ter que se debruçar aí sobre esses microdados, né? Porque eu acho que algumas possíveis respostas do comportamento podem ser explicadas, talvez. Naquele bairro, há uma liderança, por exemplo, bolsonarista evangélica forte, que explica aquela zona eleitoral ter dado aquela votação expressiva ao Bolsonaro. É um estudo gigantesco. Gigantesco, eu acho. Muito estudo regionalizado vai ajudar a entender isso, né? Pelo menos assim. A gente viu alguns mapas, né, Jorge, assim, da predominância de votos, isso ficou muito claro em São Paulo, por exemplo, você tem o Bico, né, você tem, é impressionante, a Zona Oeste, aí você tem a região metropolitana, uma outra densidade do voto, Minas também, isso ficou muito claro, o Lula começa a virar no interior para depois chegar a BH, então tem regiões, zonas de concentração de voto ali muito bem delimitadas. Sim, até o sul de Minas, que é tido como bolsonarista, tem cidades que são administradas pelo PT há muito tempo e deram uma votação importante para o Lula. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem muita discussão aí sobre comportamento e determinantes, né, do voto efetivo a fazer nos próximos 4 anos, que eu acho que pode ajudar a entender muita coisa. Tá? Eu acho que é um pouco por aí. Deixa eu fazer agora, inclusive, ressaltar aqui a presença da Sara, né? Boa tarde, Sara, bom estar aqui conosco. Vamos agora fazer, então, uma rodada final. Eu vou pedir para vocês, claro, né, dentro do possível, né, se posicionarem diante de algumas questões que eu vou fazer, e, ao final da fala de vocês façam um fechamento, né, para, então, a gente encerrar essa 8ª rodada aqui do Voyeur. Bom, minhas questões é o seguinte, que eu notei que uma parte importante das nossas falas aqui, elas são um pouco da lógica do retrovisor, né, olhando um pouco para o que aconteceu, né, e o que é importantíssimo, né, você entende onde você está olhando pelo retrovisor, mas agora, aonde você quer chegar, você tem que olhar para frente, né? Então, minha questão é assim, eu vou fazer 2 questões muito difíceis, e vocês fiquem à vontade, mas é mais para poder provocar mesmo a reflexão da qualidade que vocês são capazes de fazer. Bom, enquanto nós conversamos, como eu falei, ainda a situação aqui, né, ela continua mais ou menos a mesma, com bloqueios nas estradas, né? Ao que parece ainda, o Bolsonaro não se pronunciou, né? Então, a pergunta 1, o que vocês esperam nos próximos dias e semanas? Essa é a questão 1. E a questão 2, o que vocês esperam de um futuro governo Lula? Né, que
Eu acho que, sem dúvida alguma, é a questão de $1 milhão nesse momento. Mas eu queria, né, rolar para vocês, né, vocês poderem ponderar um pouco, né, sobre essa questão. E sim, Sara, né, pois é o Eduardo Leite, né, o famoso Eduardo Milk, que eu não acho que é um cara exatamente confiável por conta do que ele fez nas prévias do PSDB, né? Ele ajudou. Se ele salvou a terceira via, salvou o PSDB, acho que ele ajudou a implodir ainda mais. E o Dória, eu acho que ele não vai usar a camisa do Eduardo Leite tão cedo. Mas essa, sem dúvida alguma, é uma discussão. Mas, enfim, vamos passar então agora, vamos inverter de novo, agora a Fernanda, né? Essas questões e um encerramento, depois a Tabata, por favor. Bom, eu acho que se tem uma prática que a gente conseguiu identificar no bolsonarismo, né, é que eles esgarçam as instituições e testam para ver o que dá. Eles fizeram isso diversas vezes nesses 4 anos e vão fazer agora. Então, eu não vejo... Acho que todos os atores, as instituições têm reagido rápido e prometido reagir rápido, isso é bom. Então, ao contrário do que eu disse no início, eu acho que agora as pessoas estão um pouco ressabiadas, né? E já sabendo mais ou menos o que pode vir por aí, mas não estão necessariamente preparadas. Eu vi isso, por exemplo, na fala da Carmen Lúcia, eu vi isso na fala do Moraes ontem, né? Então, olha, o que vai acontecer se questionarem as eleições? Eles vão entrar com um processo e vai ser avaliado. Então, na cabeça do Moraes, o questionamento é um questionamento pautado em alguma coisa que possa ser refutada. Aí tem um erro, né? Porque o fascismo, ele não age através da objetividade ou da racionalidade. Se os caminhoneiros estão parados e até agora não houve uma manifestação do presidente da República, é lógico que aí a gente pode avaliar crimes, né, cometidos. Eu acho que ele já tem uma lista enorme aí de crimes a serem processados. Espero que seja com o devido processo legal, da forma correta, né, não de forma turbulenta e nem como a gente viu anteriormente em processos recentes, mas que eu acho, ainda acredito, que a gente tem que se preparar para esses jogos que estão prestes a acontecer. Eu acho que o Brasil corre o risco de se transformar num novo Estados Unidos com relação a isso, né? Indícios a gente tem aos montes, só que, de novo, a gente banaliza o mal e a gente ignora esses indícios. Então, as 48 horas são, de fato, fundamentais, nós ainda não chegamos lá, né? Não houve manifestação do presidente, eu duvido muito que ele vá falar, porque ele é uma pessoa extremamente medíocre e infantil, então faz parte da capacidade democrática você entender o que é a manifestação popular e, como diria Martinoy Tocqueville, a maioria decide, né? E se a maioria decide, ela quer dizer algo para a gente, né? E como é que, se não há nenhum erro, se não há nenhum questionamento objetivo, não há que se falar em, por exemplo, recontagem de votos, né? Que eu acho que seria a primeira coisa que seria dito, um voto impresso agora, recentemente. Uma outra coisa que eu acho que foi fundamental é o TSE não dilatar o prazo. Eu acho que isso foi fundamental. Isso era tragédia anunciada, né? Foi uma estratégia forçada ali. O PT caiu, né? E entrou com pedido para dilatação do prazo. É óbvio que correu um risco muito grande, porque a gente sabe que, por exemplo, Norte, Nordeste teve um número de abstenção considerável, principalmente o Norte, o Nordeste não. Sara, me corrija aí, por favor. Mas que a gente precisa também tomar providências com relação a isso. Afinal de contas, a gente teve uma série de crimes cometidos ao longo desse mandato, a gente precisa repensar essa questão do foro privilegiado, já passou da hora da gente discutir isso, né? A gente tem que repensar algumas questões, como, por exemplo, o crime em flagrante, o caso da Carla Zambelli, né? Que seja uma punição exemplar, com a cassação do mandato. Então, eu espero que a nossa reação seja uma reação institucional. Eu sei que você vai brigar comigo depois, mas eu continuo acreditando nas instituições e eu acho que a gente precisa melhorá-las. Quanto ao governo Lula, eu acho que o Lula afirma que aprendeu muito
com os processos que se sucederam nos seus 2 mandatos, nas várias derrotas e durante o processo do governo Dilma. Eu acho que o PT, não só o PT, eu acredito nessa frente ampla da democracia, foi preciso reunir todo mundo para derrotar o bolsonarismo. Isso foi importante, inclusive, para que a gente pudesse entender o que é o princípio democrático de fato, né? E como é que a gente se coloca nele. Então, o PT deixou de ser protagonista, isso foi uma concessão importante, né? Eu queria até ver o Alckmin aparecendo mais, ao contrário do que dizem por aí, porque eu acho que essa frente ampla representa também um aprendizado coletivo, em que a gente tem que abrir mesmo o espaço e não entender que foi o erro do Ciro, por exemplo, achar que só ele era protagonista, que só ele podia, né, assumir a frente. E eu acho, Jorge, que muitas pessoas cresceram nessa campanha, pessoas que eu nem acreditava nelas, e que elas deveriam ser convidadas a compor o governo. E aqui, por mais que eu tenha uma pirraça enorme, né, com relação ao impeachment, e aí a Simone Tebet, para mim, cometeu o maior vacilo da carreira política dela com relação a isso durante o impeachment. Eu acho que ela sai com um discurso fortalecido, com uma briga interna dentro do PMDB, e que ela vai ser um nome importante para formar essa conjuntura que seja para barrar uma possível tentativa de impeachment. Porque, para a gente ter políticas públicas sólidas, vai ter que ter uma frente ampla aí também. Vai ter que chamar o mercado para conversar. Vai ter que, porque o mercado também foi atingido durante esse governo Bolsonaro, né? Eu acho que não salvou ninguém, a não ser o próprio grupo do Bolsonaro, né? Nessa bagunça que foi esse desgoverno. Então, pensar num governo sustentável é ampliar essa discussão. Eu acho que é o momento. E eu acho o seguinte, que o Lula tem que pensar numa transição. O Lula não está fazendo um governo dele. Durante o discurso do Lula, eu fiquei um pouco incomodada com isso. Eu acho que era a hora do Lula falar o nosso governo, porque foi o nosso que venceu o bolsonarismo, né? Então, fazer um governo de transição para superar esse estado de coisas. E não um governo comum, não se trata disso, né? Nós tivemos as portas do inferno aí com o mandato do Bolsonaro, e esse risco não vai ser afastado. A derrubada, como Sara disse, do PSDB traz um grave problema, a ascensão da extrema-direita. A sorte é que ela não se consolida, porque quem foi eleito em 2018, uma boa parte foi embora na mesma onda, né? Mas alguns entraram de novo. Então, ainda que eles não permaneçam, essa onda de renovação com novos nomes pode continuar acometendo a democracia, né? Obrigada, viu, gente, pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje sobre esse tema que é tão importante para todos nós, para o mundo inteiro, né? Não só para a gente. Obrigado, Tabata. Fernanda, Tabata agora. Pensando, né, nas próximas semanas, eu imagino, concordo com a Fernanda, né, algo que a gente já percebeu é justamente esse processo, eu chamo de indigência, né, a instauração da indigência como praxis política, né, é isso que o Bolsonaro e o bolsonarismo criou, né, essa cotidianidade da indigência política como uma prática, né? Então eu imagino quando eles vão questionar, né, seja pelos caminhoneiros, os líderes de 2018 já se pronunciaram, né, e disseram que não é o momento de parar o Brasil. Então a gente vê que nesse momento os caminhoneiros que estão participando fazem parte de um outro grupo, mas é um grupo que exemplifica bem esse modus operandi do bolsonarismo e da extrema-direita no mundo, né? O que o Mambaby vai chamar dessa guerra de miliciana, né? Que é essa guerra que não é uma guerra localizada, institucionalizada, mas pulverizada no espaço, né? Como o Rio de Janeiro nos dá, né, tantos exemplos, e que nesse momento a Fernanda trouxe vários exemplos aqui no estado de Minas Gerais, né? A gente tem esse processo, seja numa guerra aberta, né, com o uso de armas de fogo, seja numa guerra mais silenciosa, com os assédios políticos, né, todos eles esgarçando a institucionalidade, todos eles
afirmando essa posição de indigência política, né, frente às instituições, né, frente às coletividades. Então, eu acho que isso é algo que a gente vai continuar vendo, é algo que aconteceu nos Estados Unidos, seguiu acontecendo, né, mesmo depois, né, que aquele pretenso golpe, né, não deu certo, enfim, mas eu acho que ele é mais, de novo, uma performance, né, essa performance que vai colocando esse modo de ser como algo que vai sendo naturalizado na prática cotidiana da política. Eu acho que isso é algo que a gente vai seguir vendo, né? Embora eu acredite, eu estava lendo o Edir Macedo já se pronunciou, né? Desejando, né, um bom governo, dizendo que a vontade né, da igreja não se consolidou, mas já apontando caminhos de conciliação, como já era esperado, por exemplo. Então, a gente tem uma parcela ali que vai continuar trabalhando com o discurso do ódio, com o discurso de ataque às minorias, mas que vai participar da institucionalidade do governo, logo mais, eu acredito, né? Que vai se integrar a esse processo institucional, embora na praxis cotidiana, né, das igrejas, essa ideologia de ataque, né, à alteridade, ela continue sendo, né, uma praxis cotidiana. Então, eu acho que a gente vai ter esses dois lados nesse processo. E vai ter esse grupo, né, que vai continuar tentando esgarçar, né, as instituições, mas agora cada vez mais com um palco menor, né? Eu acho que isso também é significativo, essa é uma vitória importante. Eles perdem esse palco, né? E aí eles perdem também a máquina que financia esse palco pelos disparos, né, de fake news. A família Bolsonaro vai ter que cuidar de outros processos, né, que não estão mais ligados diretamente, né, ao processo de disparos da fake news. Então, eu acho que a gente vai ter aí também um processo contínuo, eu imagino, né, posso estar muito equivocada, espero que não esteja, mas eu acho que a gente vai ter, né, um processo no qual os ânimos vão se acalmar um pouco mais. Eu acho que talvez se exacerbem nas próximas semanas, mas isso tende... Eu tenho alguns bolsonaristas no meu grupo de amigos, e todos eles bem na direção do Edir Macedo. A gente teve a fala do Malafaia, né, que foi uma fala mais contrária, mas também não indo para o confronto, né? Então, a maioria dos pastores já indicando aí essa posição, né? A posição de vamos rezar pelo Brasil, a posição de que é preciso aceitar porque Deus escolheu a autoridade, respeitar a autoridade. Então, a maioria deles nesse discurso, eu acho que essa, por exemplo, é uma ideologia importante, né, para pensar as próximas semanas e também o próximo governo. Pensando assim nos prognósticos, né, para o governo Lula, eu espero, né, que ele tenha aprendido. Eu acho que essa frente ampla, eu vou na direção um pouco contrária da Fernanda, ela já sabe, né? Historicamente, eu acho que a frente ampla ela é sempre perigosa, ela traz sujeitos importantes, né? Eu acho que sujeitos, por exemplo, como o Fernando Henrique, tem histórias particulares, né? O PSDB e o PT, eles nascem ali nesse processo de frente à ditadura, a frente ampla ela é importante, mas eu acho que algo que a população brasileira, uma parte dela periférica, aprendeu é que não é possível fazer frente ampla com o patrão. Né? Eu acho que não é possível, Fernanda. Essa é uma possibilidade. Se eles pudessem, eles nos escravizariam novamente. Né? Eles só não o fazem porque a justiça ainda não permite. Né? Isso ficou muito claro nos assédios, né? Que foram feitos nas empresas. Eu estava conversando com um amigo que trabalha numa empresa, ele me contando que os patrões vieram de outra cidade e queriam ir lá, né, ia falar com os trabalhadores e assediarem, mas a RH era Lula, né, e ela falou, olha, você pode, a empresa é sua, mas olha, está aqui na lei, 80% dos nossos funcionários votam no Lula e isso vai te dar um grande problema. E isso terminou barrando o assédio, mas ficou lá as bandeirinhas verde e amarelas e os bottoms.
E aí eu discordo, talvez, da Fernanda. Claro que não é 100% da periferia, que não é, e aí já indo para a minha fala final, né? A gente não tem 100% da periferia como progressista, de fato não. Mas eu acho que o que fez uma parte da periferia votar no Bolsonaro não foi o conservadorismo típico da classe média, foram outras questões, e é preciso entendê-las, né? Porque a gente ainda tem parte da periferia carioca, uma parte significativa que vota no bolsonarismo, na extrema-direita. Por que a gente tem, né, no interior de São Paulo, e mesmo, né, na Grande São Paulo, parte da periferia que vota na extrema-direita contra os seus próprios interesses? E eu não acho que a decantação de um discurso conservador, eu não acho que, de fato, a pauta de gênero ela pega, eu acho, quando, por exemplo, a igreja da qual essas pessoas fazem parte, ela é o único espaço no qual ela exerce a sua coletividade, no qual ela tem, né, o que o Axel Rony nos fala muito bem, um reconhecimento. Então, naquele grupo social, ela tem um reconhecimento, ela é estimada como ser humano, e quando aquele grupo, né, ele defende uma determinada posição, defendendo o Bolsonaro, o bolsonarismo, esse grupo abraça esse projeto, né, num processo de reciprocidade que é muito típico, né, das periferias brasileiras, né, e, enfim, que é muito típico dessas trocas. E eu pesquiso uma comunidade quilombola, e majoritariamente, né, votaram à esquerda, mas a gente tem os grupos que não votaram ligados às igrejas neopentecostais. E muito nesse sentido, de onde você consegue a sua estima, né? Não necessariamente, é muito interessante, só para fechar, em 2008 eu fiz uma pesquisa com o Gessé Souza, e a gente fez uma pesquisa desse grupo, os batalhadores brasileiros, e a gente esperava encontrar um enorme conservadorismo nessa parcela, Fernanda, isso foi muito interessante. E a gente tinha um questionário enviesado, que buscava mesmo, assim, tipo, ter encontrar, sabe quando você está forçando o questionário para você encontrar, porque é isso que está na sua cabeça? E o que a gente encontrou foi o contrário. A maioria dos nossos entrevistados eram a favor de adoção, de casais homoafetivos. Então, a gente tem essa parcela, né? Então, acho que isso é importante a gente entender as nuances desse processo. Encerro aqui, mas a gente continua conversando no outro momento. Tá ótimo. Olha, agradeço demais as participações luminosas e, como diria Darcy Ribeiro, iluminíferas, né, de vocês duas, da Fernanda e da Tabata. Eu acho que fizeram um trabalho realmente de famoso suar a camisa para poder dar conta dessa complexidade que nós estamos vivendo. Eu acho que foi uma oitava rodada muito rica, e não poderia ser diferente, tanto pelas convidadas, quanto também pelo contexto que nós estamos discutindo, que é prenhe de possibilidades, né? Bom, vamos então encerrar, né? Agradeço mais uma vez, Fernanda, Tabata, Sara, inclusive, que apareceu e para poder conversar com a gente aqui e acompanhar o momento síncrono, né? E esse é o projeto Voyeur Político. Essa foi a oitava rodada. O projeto Voyeur Político é um projeto de extensão sediado no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus, coordenado por mim, Jorge Coutinho, que sou professor da área de Ciência Política no departamento. Então, temos, né, enfim, a oitava rodada. Agora eu vou encerrar a gravação.